Galera, antes de começar esse episódio que tá muito 10, eu queria dar um aviso rapidinho. Se você quiser ajudar o Qual é Podcast, a gente tem aqui na descrição do episódio uma chave Pix que você pode ajudar com qualquer valor, beleza? R$ 1 já é o suficiente para ajudar o Qual é Podcast a continuar existindo, beleza? Valeu e aproveita o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom podcast. Fala, galera. Mais um episódio do Qual é Podcast. A gente tá mais uma vez trazendo um assunto relevante ou não para a vida de vocês. A gente gosta de conversar, gosta de expor nossas ideias. A gente gosta de trazer um conteúdo aí para fazer a galera pensar, né? E mais uma vez eu trouxe dois convidados, né? Um já é conhecido, Yuri Laranjeira. Você já conhece, né, Yuri? Exatamente. Boa noite a todos. E a primeira vez aqui com a gente também, Eduarda. Tudo bem, Eduarda? Oi, gente. Prazer. Boa noite. Então, a gente vai falar de um assunto... eu acho, na minha opinião, né? Que não deveria ser, mas é um assunto polêmico. Que é direitos humanos, certo? Eu acho que o que tem para ser dito já foi dito, e pode ser interpretado de várias maneiras, mas sempre tem questão de opinião, né? A minha opinião, a opinião do Yuri, a opinião do Eduardo vão entrar em conflito ou vão se acertar, né? Vamos lá. Para você, Eduardo, e para você, Yuri, não sei quem quiser falar primeiro, qual a definição, no geral, assim, de direitos humanos? Vamos lá. Então, na verdade, a definição de direitos humanos, ela seria o quê? Seria, na verdade, o que diferencia a gente das outras espécies, né? Os direitos básicos ali para se conviver em sociedade, para se garantir uma dignidade da pessoa ali para crescer, né? São os mecanismos criados ali numa lei universal para garantir que as pessoas vivam como seres humanos dignos, que tenham o básico para se desenvolver. Seria mais ou menos isso. Ô, Duda, eu queria fazer uma pergunta para você. No senso comum hoje, falar em direitos humanos é falar em defender vagabundo, né? Ou defender bandido, esse tipo de coisa que não tem nada a ver com direito humano, né? No sentido banal que as pessoas usam aí. Você saberia dizer o porquê que isso aconteceu com uma coisa tão séria, ou seja, um direito que tinha como ideal para uma qualidade de vida para as pessoas, defender a liberdade, a justiça, a liberdade religiosa, entre outros parâmetros básicos aí da dignidade humana? Por que hoje as pessoas entendem que direito humano é defender vagabundo ou bandido, essas coisas aí? Então, a gente costuma ouvir bastante, assim, né, que direitos humanos para humanos direitos, é muito comum ouvir esse tipo de coisa, e a gente sempre vê as notícias, elas são comum, de uma forma comum, atreladas a pessoas com grupos que a gente não tem muita empatia, né? Então, assim, na verdade, os direitos humanos, essa declaração de direitos humanos que foi assinada lá na ONU, ela tem uma abrangência muito maior, né? Quando essas pessoas elas rejeitam os direitos humanos ou a defesa dos direitos humanos, é porque elas por si já não se reconhecem como humano, né? Você tem que trazer, na verdade, isso para essa essência. Quando você se reconhece como humano, você reconhece esses direitos, que vai muito além de defender simplesmente um condenado ou um acusado. Envolve muito mais coisas, né? Mas as pessoas acabam associando a isso, esse tipo de situação, porque, na verdade, elas não se identificam com aqueles grupos. E dentro disso está a própria rejeição da defesa dos direitos humanos, porque, assim, o que seriam os direitos humanos? Quando que esse direito ele é segregado, ele é atacado? Quando, na verdade, você se entende como uma raça superior, alguém melhor que o outro, né? E aí você diminui a outra espécie por discriminação. E aí, de uma forma generalista, né, vou meio que generalizar aqui, mas assim, quando você escuta falar na mídia, ou pelos seus alguns amigos fazem alguns comentários
comentários desse tipo, de que os direitos humanos eles só defendem bandidos ou coisa do tipo, é porque, na verdade, ele não está se identificando com aquele grupo. Ou porque ele não concorda com aquele tipo de punição, né? Porque as pessoas esperam o quê? Que, por exemplo, da justiça, que a justiça, ela seja vingativa. Aquela pessoa, ela matou, ela tem que perder o direito dela como ser humano, mas isso não pode, em regra, acontecer, né? Você não pode, para punir uma pessoa, desumanizar ela, tirar dela. Você já está tirando alguns direitos, né? Uma pessoa, por exemplo, que cometeu algum crime como assassinato, homicídio, ela é condenada, ela vai ter que pagar por aquele crime, ela vai ser cerceada dela algum direito humano, por exemplo, à liberdade. Mas não necessariamente ela tem que ser desumanizada, entendeu? Como defender, sei lá, a pena de morte, por exemplo. Coisas que tiram a humanidade da pessoa. E é isso que as pessoas esperam, né? Elas esperam uma justiça mais vingativa. Mas a justiça, ela não tá aqui para fazer vingança, né? Há muito tempo a gente não é olho por olho, dente por dente, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu consigo entender o outro lado, né? Todo mundo consegue, na verdade, se tiver um mínimo de empatia e entender o lado de um cara que quer vingança por alguém ter assassinado alguém da família dele, né? Então, você imagina, sei lá, alguém vai lá e mata seu pai ou mata sua mãe. Você vai querer matar a pessoa, né? Isso é natural do ser humano, né? E eu acho que a quantidade de crimes que são deixados impunes aqui no nosso país faz com que tenha essa rejeição pelo sistema que a lei traz hoje, né? Que é um sistema falho, um sistema que vai deixar muita gente impune, seja lá na política, na sociedade, o cara roubou, o cara matou, ou qualquer outra situação. A gente tem muitas vezes o criminoso ele sai impune, né? E eu acho que é isso que traz esse sentimento, né? Se eu posso estar enganado também, mas eu acho que é isso que traz o sentimento, a impunidade das pessoas perante a lei. Por isso que hoje eu acho que os direitos humanos são tão mal vistos aqui, porque no final das contas ele vai defender o cara que infringiu a lei. E a lei ela não vai ser aplicada da forma correta. Talvez seja por um advogado que está ali, né, procurando brechas para tirar o cara da cadeia de qualquer maneira, mesmo todo mundo entrando em senso comum, né? A sociedade assim, viu a pessoa como um assassino e tal. O caso da a Susana von Richthofen lá e tal. Assim, eu acredito que em outro país, não sei, eu tô só divagando aqui. Acredito que ela ficaria trancada pro resto da vida, entendeu? Não ia ter esse negócio de saidinha e casar, ou vai pra igreja, esses negócios assim, esse tipo de coisa não aconteceria num lugar com leis mais sérias, né? E mais firmes, eu acho. Então eu acho que esse traz a revolta, né, do cidadão, eu acho, né? Porque na verdade o que acontece, né, em relação nessa situação, o crime ele existe em toda e qualquer sociedade, certo? Uma vez que o crime ele já existe em qualquer situação, em qualquer lugar da sociedade, ele é implícito do ser humano. Então, ele faz parte do ser humano em si, né? Logo, é uma questão de humanidade. A pessoa precisa saber, o Estado ele precisa saber lidar com esse tipo de situação. Quando as pessoas elas quebram regra na sociedade, elas são punidas de acordo com a regra que ela quebrou, né? Nesse sentido. Então, o que acontece? Quando, na verdade, os direitos humanos ele tá ali defendendo o direito da pessoa que cometeu um crime, e, na verdade, quando chega essa parte dos direitos humanos onde... Peraí que eu me perdi no raciocínio, gente. Ele traz o direito da pessoa de cometer um crime também. Foi isso que você disse. Não necessário. Não o direito de cometer um crime. Nada disso, é claro. Quando a pessoa que ela quebra uma regra na sociedade, ela tá cometendo um crime, certo? E ela vai ser punida por isso. E cada estado, ele vai decidir qual a forma de punição. Assim como nos Estados Unidos tem a pena de morte, aqui tem a prisão por determinados anos, né, de cadeia. Não necessariamente você vai punir, porque como eu falei, a justiça, ela não vai se vingar, ela vai punir de acordo com o que ela determina que seja justo.
diante da justiça, certo? Então, assim, é normal a gente ter esse sentimento de vingança, mas os direitos humanos, eles estão além disso, né? A Declaração de Direitos Humanos, ela tem uma abrangência muito maior. A gente está falando de 193 países assinando e concordando que existem aqueles direitos. Não necessariamente vai ser fácil de cumprir tudo aquilo, né? Mas quando você assina, você reconhece que existe a necessidade daquele mínimo, né? Para se viver em sociedade, para se desenvolver em sociedade, e que você concorda que serão necessários criar mecanismos para desenvolver esses direitos, né? E garantir essa convivência em sociedade. Então, assim, existe a punição, talvez ela não seja a punição que você queria, ou que talvez eu quisesse, caso acontecesse algo com alguém da minha família, alguém próximo, ou qualquer pessoa, desde que eu enxergue com igualdade, porque a ideia da Declaração de Direitos Humanos, quando você se reconhece como humano, como espécie, você se reconhece como igual. Então você tem que ser razoável e proporcional nas suas punições, né? Não tem como você simplesmente condenar as pessoas de acordo com o que você acha ou do que seria um senso mínimo ali, né? Tem que ter um senso comum. Então a gente está falando de um senso de pessoas que concordam em uma grande escala, né? Numa questão universal, na verdade. Eu entendi. Mas até onde os direitos humanos conseguem interferir nas leis, seja de país, estado, né? Porque, como a gente falou um pouquinho agora atrás, em alguns países, eu não sei se ainda tem, mas alguns estados dos Estados Unidos ainda tem pena de morte, né? Eu não sei se é a realidade ainda. Quando que essa lei estadual, ela vai ser maior ou menor que a lei dos direitos humanos? Então, existe, né, essa regra dos direitos humanos, assim, mas não necessariamente os direitos. Quando você assina a Declaração dos Direitos Humanos, é como eu disse, não necessariamente você vai cumprir tudo que está ali, mas você esbarra em algumas legitimidades, né, em algumas coisas que são direitos específicos daquele país. Então, assim, eu tenho como opinião no meu país que as crianças devem se comportar de certa forma, mas eu não autorizo, eu não concordo com o maus trato às crianças. Então os direitos humanos, eles vão interferir nesse limite, onde existe maus tratos, onde existe tortura, onde é cerceado direito de saúde, direito à educação, direitos civis, direitos políticos, direitos básicos mesmo, né? E às vezes as pessoas não se reconhecem justamente por isso, porque a gente já tem muitas vezes acesso a esse básico, né? E os direitos humanos, eles estão aí para garantir que esse mínimo seja mantido, né? E as pessoas não passem por situações assim de tortura mesmo, de sonegação de direitos básicos, né, para se desenvolver. Sim. Inclusive, Duda, até falando um pouco da história desse direito, né, que ele começa lá, sei lá, há milênios já se fala nessa espécie de direito. Na verdade, não se falava em direito humano, falava assim direito natural, né, que é uma coisa que está até já meio fora de moda, até meio anacrônica para alguns, mas boa parte do que a gente chama de direitos humanos hoje está fundamentado naquilo que a gente se chama de direito natural. Então, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, entre outros direitos. Quando foi, no seu entendimento, quando foi que a coisa começou a sair disso, né, de defender coisas que de fato fazem sentido para boa parte das pessoas, ou seja, por exemplo, no século XVI ou XVII, quando o filósofo lá, o John Locke, escreve o livro sobre a tolerância, né, que era uma das ideias deles, né, a tolerância religiosa, a tolerância da crença do outro em outros deuses, etc. Então, assim, era um direito, ou seja, um direito humano, era um direito natural. Todo ser humano tinha direito a isso, e a partir daí eles formulam as suas leis, e etc, etc. Quando foi que disso partiu para essa patifaria que a gente vê hoje, como eu falei lá no início, de que as pessoas vêm e dizem assim: mas o direito humano, ele é para defender vagabundo. Quando, na verdade, quando foi se teorizado essa ideia, né, quando a ideia saiu da mente desses grandes pensadores, ela era para que todos os seres humanos tivessem uma vida digna, que elas pudessem ter sua liberdade preservada, sua crença religiosa, sua propriedade privada preservada,
para que existisse, ninguém tirasse o que é do outro, ninguém assassinasse o outro, e que as punições fossem definidas, claro, conforme cada nação assim definisse, né? Certo. Porque, na verdade, assim, o que acontece, né? Os direitos humanos, eles são uma construção histórica, né? Tecnicamente, não vai ter ali uma definição antes de direitos humanos, como você falou. A gente vai falar sobre direitos naturais, que é o direito que nem diferencia a gente das outras espécies, né? Perfeito. Direito à vida, os direitos básicos, eles não diferenciam a gente de nenhuma outra espécie. Os direitos humanos, mesmo a Declaração de Direitos Humanos, ela vem ali depois da Segunda Guerra, quando realmente houve uma desumanização, né? Existe um Estado ali totalitarista que ele consegue convencer pessoas de que existe uma espécie inferior, e ele consegue torturar até mesmo pessoas de dentro da sua própria nação, né? E aí, naquele momento, depois de toda aquela situação, vem um start dos outros países que se reúnem ali e percebem que se aquilo consegue acontecer naquela proporção dentro de um Estado, você convencer milhares de pessoas de que aquela pessoa, por ela ter uma diferença seja de aparência física, ou de opção sexual, ou de opção religiosa, Sim. ela deve ser maltratada, ela deve ser torturada, você desumaniza ela, você tira dela a humanidade. Eles definem que existe direitos que devem ser garantidos, né? Preservados. Exato, preservados, garantidos, as nossas cláusulas pétreas ali, os direitos fundamentais mesmo, para garantir a sobrevivência da própria espécie, né? Porque entre si as pessoas estão se matando. Então, esses direitos, a Declaração de Direitos Humanos, sim, ela vem depois disso, né? Depois dessa tortura na guerra, e para evitar disso, né? Porque as pessoas, você garante ali os direitos mínimos que diferencia a gente das outras espécies. O direito de votar, o direito de segurança. E aí a gente vem para combater, né? Os direitos humanos, na verdade, a defesa deles vai muito além. A ideia é combater xenofobia. Combater a tirania, né? Não entendi. Combater a tirania dos estados e combater a intolerância das pessoas, né? A intolerância, você tem que regrar justamente isso, sabe? O racismo, a xenofobia, a diferença, o que torna a pessoa diferente não te dá o direito de tratar ela diferente ou de diminuir as chances dela de se desenvolver em sociedade, né? Sim. Então, os direitos sociais, ele traz isso, ele traz esses direitos que transformam, que diferenciam a gente das outras espécies e traz a gente para a humanidade, né? Como humanos mesmo. O direito à educação, o direito de viver em sociedade, de ter propriedade, são coisas que diferenciam a gente da outra espécie e que abrange todo mundo. Mas a maioria das pessoas, elas não conseguem se identificar com isso, justamente porque o que é amplamente divulgado são direitos com os quais a gente não tem, para pessoas que a gente não tem muita empatia, né? Mas isso é mínimo. E quando você defende o direito por exemplo, uma pessoa tem o direito de ser julgada, ou a pessoa tem o direito de ser condenada de uma forma correta, né? Passar por toda aquela situação, ou o direito de mulheres que vem lutando há muito tempo por igualdade, não necessariamente porque são minorias, porque esses grupos, na verdade, nem são minorias, né? Eles só são minorias em vozes, mas na prática é bastante gente que não tem por quem lutar. Então, os direitos humanos, eles lutam por isso, para garantir a igualdade de todas essas pessoas, né? Nesse sentido. E aí as pessoas, elas não se identificam com essas minorias de vozes, e aí elas atacam os direitos humanos, mas porque na verdade o que os direitos humanos estão ali para proteger, a segurança, a saúde, a educação, o básico, que é o básico mesmo, a maioria das pessoas já tem acesso, né? Então não se identifica. E a mídia, ela realmente ataca como se a polícia fosse, como se os direitos humanos fossem vilão da polícia, fosse vilão da justiça, mas na verdade é um braço direito, né? Eles são a própria execução dos direitos humanos. Sim, na verdade, o que as pessoas não entendem é que, na verdade, esse direito é para todos os indivíduos, né? Não tem nada que ver com uma classe especial, porque a cabeça do senso comum é assim, esse direito é um direito específico para pessoas que cometem crimes, quando, na verdade, esse tipo de direito é para todos os cidadãos do mundo, né? Ele é praticamente, entre aspas, universal, né? Ele se aplica praticamente em todas as grandes nações da Terra, não é isso?
Exato, porque onde existe um país que ele é reconhecido como Estado, ele tem todas as características como Estado, ele está dentro da ONU e, consequentemente, ele concordou com essa declaração, né? Então, ele é realmente universal. E aí as pessoas não se identificam e elas acabam martirizando isso, que na verdade não faz sentido nenhum na prática. Então, na verdade, dessas pessoas que falam esse tipo de coisa, na verdade, apenas uma guia sobre o tema, né? Na verdade, não tem nada que ver com isso que elas têm na cabeça. Exatamente. Eu podia ter traçado aqui 30 paralelas, mas eu não queria deixar de ouvir o que a Eduarda tinha para falar. Mas já traçando esses paralelos, a partir do momento que você desumaniza o outro, né, você fica mais fácil de um poder ter controle sobre as pessoas. Então, um exemplo, vamos falar de exemplos como o genocídio lá dos judeus, o genocídio de Ruanda. Você coloca uma nação, separa uma nação em classes ou em dois lados, ou seja lá judeus ou não judeus, a diferença entre os povos de Ruanda, ou até você falar esquerda e direita, né? Você coloca o outro num papel de vilão, você coloca o outro num papel de inimigo, e aí o Estado alimenta mais toda essa diferenciação para que eles sejam atacados, e aí acontecem as barbáries que acontecem durante a história da humanidade, né? Além disso, e outra, né? Eu posso até mais um paralelo, que seria aquela série Black Mirror, que é da Netflix, eu acho que é da Netflix, que... Eu não assisti isso aí. Então, eles têm um episódio que os soldados, eles têm um chip implantado na cabeça, e eles veem os inimigos como baratas gigantes, né? Então, pra desumanizar, então no final das contas, o chip de um dos soldados começa a dar problema, e ele vê que quem as pessoas que eles estão matando, os inimigos que eles estão matando, não são alienígenas, não são baratas, são pessoas, só que são pessoas pobres, são pessoas que não têm onde morar, entendeu? E é isso que acontece. Foi o que aconteceu nos genocídios e por aí vai. Outra coisa, quando ela falou de minorias, né? Então, por que soa minorias, mas na verdade são maiorias, né? Negros são minoria, não sei o que são minorias. Minorias nos lugares onde as pessoas podem ser escutadas, né? Então elas são minorias no Congresso, são minorias nas grandes polos, nas grandes indústrias, são minorias nas grandes empresas, são minorias nas grandes mídias. Então por isso que o povo é taxado de minoria, porque eles são minorias onde tem espaço para grandes palanques, onde você fala e você é escutado, né? Então por isso que também Mas eles em números são maioria, né? Em números são maioria, total. Sim. Exato. E é muito engraçado, gente, porque as pessoas, elas acham que quando você cede o direito a uma pessoa, é como se você estivesse abrindo mão de um direito seu. Mas não. Se você faz parte daquele grupo, aquele direito também te pertence. Você só está proporcionando um direito para a equidade, para que aquelas pessoas tenham, e dentro das possibilidades, né, o mínimo de oportunidade que você já adquiriu só de nascer, normalmente, né, só de nascença. Então, assim, a gente tem situações, por exemplo, dos direitos humanos com os imigrantes, os refugiados, e você escuta normalmente na mídia quando fala, eles estão vindo para o nosso país e não tem, o país não tem como suportar essas pessoas e não sei o quê, mas não faz sentido isso. Todas esses burburos são sem fundamento nenhum, né? Porque o Brasil tem condições, essas pessoas, quando elas vêm pra cá, elas ocupam cargos, né? E elas trabalham, elas contribuem para a economia. E quando a pessoa, ela, por exemplo, ela rejeita uma pessoa imigrante, né? Ela rejeita um refugiado, ela tá rejeitando a própria natureza, porque o próprio ser humano, ele migra desde que se conhece a história, faz parte da migração. Ninguém tá aqui no Brasil, não necessariamente nasceu aqui
no Brasil, existe histórias de todas as famílias de gente que veio de outros países, de outros estados, e nem necessariamente isso é confortável. Ninguém viaja porque quer, principalmente refugiado, né? A gente sabe que ocorre de uma forma forçada. Você tem que deixar o seu país, você tem que deixar a sua cultura, você tem que deixar a sua língua, você tem que se adaptar num novo país. Quando você chega nesse país, você é rejeitado lá também. E aí os direitos humanos, eles estão ali para proteger esse mínimo direito. E é uma pessoa que, de fora, ela quer retirar esse direito, porque ela não tem. Você percebe que ela não se identifica com um refugiado. Ela não se solidariza, né? Ela não se solidariza, ela prefere tirar, porque ela acha que está tirando um direito dela, mas você não está nem sequer mexendo com os direitos dela, não tem nada a ver. Você está acrescentando um direito novo para uma pessoa que realmente apresenta aquela necessidade e você não está oferecendo nada para essa pessoa, além do básico, sabe? É o direito de viver num espaço, de participar dessa sociedade, de ser integrada a ela diante das suas diferenças. Mas aí, novamente, você encontra com pessoas que elas se acham superiores ou que elas em determinado momento se identificam como uma forma que ela vai conseguir diminuir essa outra pessoa por essa diferença com a qual ela não se identifica, né? Uhum. Então, ele sempre vai esbarrar nessa diferença de identificação. Com qualquer grupo que você for analisar, vai ser sempre pelo fato da pessoa não se identificar. Ela acha que aquele grupo específico não faz parte da espécie humana e não tem esse direito humano para se equiparar, né? Se igualar à espécie dela. Totalmente. E o que fica muito lá atrás, né? Que as pessoas... hoje, se você fala com qualquer pessoa que tem uma descendência... veio da Alemanha ou veio da Suécia, sei lá, de qualquer país desses que passaram por grandes guerras, a pessoa nunca veio aqui, os antepassados nunca vieram porque tava fugindo de guerra, porque tava sendo escorraçado, não, era sempre, não, veio meu tataravô veio tentar a vida aqui no Brasil, e aí a gente, você tem que entender que provavelmente a pessoa foi escorraçada do país. Ela sofreu a discriminação, sofreu outros tipos de barbárie que muita gente aqui faz e fala de outras classes, entendeu? É um ciclo, é um ciclo, né? As pessoas têm essa síndrome de vira-lata, né? E aí acontece que os outros países são sempre melhores, né? Porque minha família é de lá. E ela teve que vir pra cá de uma forma natural, né? Como se fosse férias, a passeio. Não, elas foram forçadas a vir, foram forçadas a migrar. Porque se fosse tão bom, não teria nem vindo, exatamente, né? Exatamente. Não existe isso. Eu vou deixar... Voltou, né? Eu vou deixar meu país, eu vou deixar minha língua materna, as coisas, minha infância... Tudo que eu tive de bom na vida e vou deixar pra trás porque eu quero tentar uma vida nova. Não existe isso aí, cara. Exatamente. E você vê desde a infância mesmo, assim, né? A gente que teve dentro da escola, assim, pessoas de outra nacionalidade, bolivianos ou de países africanos, coisas do tipo, que tinha um sotaque diferente, uma aparência diferente. Você percebe a segregação nos detalhes, né? E conforme as pessoas vão ficando mais velhas, empresas, e onde elas conseguem mesmo, onde elas assumem o poder de segregar, né? Porque elas têm o poder na mão. Isso vai ficando cada vez mais excluído, né? E isso em diversas categorias, de todas essas minorias de vozes que a gente está falando. E acaba segregando e tirando da pessoa esses direitos humanos. Porque quando você tira a oportunidade da pessoa de estudar, de trabalhar, você tira dela o direito à saúde, mesmo que de forma secundária, você está tirando ali a humanidade dela, né? A pessoa que ela não tem condições de viver em sociedade, ela vai sendo empurrada para a margem, né? E vivendo de forma desumana mesmo. Sim. Então, em resumo, né? Quando foi pensado nessa ideia de direito humano, o que os filósofos, os estudiosos na época estavam pensando eram em criar uma legislação que garantisse que os indivíduos pudessem viver suas vidas de forma pacífica, né? Ou seja, de que eles fossem respeitados aonde quer que eles fossem, porque essa é uma lei universal, ou seja, onde ele fosse, qualquer nação que ele entrasse, a sua vida deveria ser protegida, a sua liberdade de crença, a sua liberdade política, e etc, todas as demais características dessa legislação.
E o que a gente vê hoje, então, na verdade, é um desentendimento disso. As pessoas entendem tudo errado, não sabem o que estão dizendo sobre... Porque, na verdade, isso é algo positivo. Quem é que quer ser desrespeitado? Quem é que quer ter a sua crença cerceada? Quem é que quer ter a sua liberdade de falar? Ou quem é que quer ser torturado pela polícia? Acho que ninguém quer, né? Todos querem ser respeitados, todos querem... Né? Todos querem ser respeitados, todos querem ter a sua dignidade, a sua vida, o seu patrimônio preservado. Então, quando a ideia, esse ideal de justiça foi criado, ele vinha nesse viés. E aí, com o tempo, as pessoas, acho que por desconhecimento mesmo, foram atrelando essas coisas que eu vejo como sempre positivas com essas montes de bobagem que a gente escuta aí na internet, etc. Então, a ideia primária lá era criar uma sociedade livre, justa, solidária, né? A ideia principal é você erradicar a pobreza, a marginalização, é você reduzir a desigualdade social, né? Regulamentar isso, e aí você coloca regras justamente para que não haja esse olho por olho, dente por dente, e você consegue controlar, né, equilibrar isso, fazer com que as pessoas vivam minimamente de forma igual, de acordo com as suas limitações ali, as suas necessidades, né, porque tudo bem os direitos humanos serem uma construção histórica, mas os fatos, as construções sociais, as convenções sociais, elas existem, independente se os direitos foram construídos ou não, esses conflitos, eles existem e eles precisam ser regularizados, né, então a ideia dos direitos humanos é justamente isso, é fazer a espécie se reconhecer para se respeitar mesmo, né? Para elevar o padrão do homem, né? Exato, faz parte do desenvolvimento, né? Para se desenvolver mesmo, porque senão vai se extinguir a ideia ao contrário. Se a gente não regra isso, a gente vai caminhando para o caos, né? Exatamente, a gente caminha para a barbárie, né? E ultimamente a gente tem caminhado a passos largos para a barbárie. Totalmente. O Yuri é um cara mais descrente aí no futuro da humanidade. Ele não acha que a gente vai ter um futuro próspero e sim, caminhando sempre aí pro fim dos tempos, né? Não é que a gente tá caminhando pros fins dos tempos, é que assim, esse debate que a gente tá tendo aqui hoje, vale frisar que ele não começou hoje. Uhum. Isso é debatido há milênios. Não, sim, isso aí entende? São milhares de pessoas antes de nós que pensaram sobre isso, debateram isso e tentaram criar uma legislação que atendesse às necessidades de todos os homens, de forma a gente ser livre, a gente ter fraternidade. E ainda assim não chegamos no consenso, né? Porque a quantidade de pessoas que passam fome nas ruas, né? E no mundo ainda tá longe de acabar, né? Sim. Então... assim, um consenso talvez a gente nunca entre, porque até mesmo dentro dessa tese, né, dos direitos humanos, existem divergências. Existem pessoas que pensam em uma outra linha e outra em uma linha diferente da que está vigente hoje, etc. Mas assim, o ideal, na verdade, era construir uma sociedade fraterna, solidária, onde todos pudessem ter a sua vida e os seus valores preservados. Onde, quando, por exemplo, John Locke escreve o tratado sobre a tolerância, ele queria que as pessoas fossem mais tolerantes. Até o cristianismo entra no bolo, porque o cristianismo também tem influência nisso. Por exemplo, e isso é fato, por exemplo, o Jesus Cristo mesmo, quando ele falava em tolerância no sentido de, por exemplo, respeitar os demais, de amar o próximo como amar a si mesmo, tudo isso tem influência na formação desses decretos que hoje se tornaram leis positivas, né? Que no princípio não eram leis positivas, as pessoas apenas respeitavam as regras, não matar, não roubar e preservar e o caramba. Depois não, com o surgimento dos estados, eles pensaram, não, precisa ter lei, a gente precisa se organizar para que ninguém viole o que é do outro. Então assim, aí criou-se os estados e tal, então a cultura tem influência nisso, como a Duda falou, é um processo histórico de formação desse direito. Mas parece que as pessoas, infelizmente, ou por não ter acesso, ou por realmente má informação da onde vem, acabaram entendendo tudo errado. E uma coisa que é maravilhosa, e eu recomendo todos que puderem ler artigos sobre o tema, etc., ou até mesmo ler a carta, né, a declaração dos direitos humanos, tanto a da ONU quanto as primeiras lá de trás, da Revolução Francesa, etc.
Você vai ler aquilo e vai falar, caramba, já pensou se o mundo fosse dessa forma, se as pessoas se respeitassem, se tivesse fraternidade, se tivesse igualdade, se as pessoas pudessem ser livres para exercer a sua sexualidade, exercer a sua crença religiosa de forma pacífica, sem que um precise cercear a liberdade do outro ou tentar calar o outro, criando leis que proíbam aquilo ou que bloqueiem o outro para que o outro não seja respeitado como indivíduo. Então é complicado isso. Eu acho que enquanto dois pilares muito fundados ainda na sociedade, né, que seria a necessidade de exclusividade e o medo do diferente, né? Esses dois pilares estão muito, eles são muito ressaltados na nossa sociedade como um todo, não só atual, mas desde sempre. Isso traz luta, natureza humana que luta contra tudo isso, né? Então, quando tem meia dúzia de pessoas pensando dessa forma e conseguindo fazer um tratado ou um acordo, uma declaração, e tantos outros com poder nas mãos continuarem acreditando que o poder, essa sensação de poder é exclusiva e é maravilhosa para eles, e que no momento que ele vê o outro, ele vê a pessoa que é diferente dele, e ele se sentir ameaçado, se sentir ter medo do diferente, isso sempre vai ser uma briga, vai ser sempre uma corda que é puxada dos dois lados, né? Então sim, a gente precisa amadurecer ainda como... Porque inclusive, Bruno, o ideal desses direitos era proteger inclusive os indivíduos do próprio governo. Por exemplo, o governo, ele não é uma entidade mística, toda poderosa que sabe de todas as coisas. Pelo contrário, no passado eles perceberam que o governo, e essa foi um dos processos para que ocorresse a Revolução Francesa, era o absolutismo dos reis. Eles entendiam então ali, caramba, os reis mandam, desmandam, fazem o que querem e o povo tem que obedecer tudo. Não, calma aí. O indivíduo tem que ser preservado a dignidade dele. Ele tem que ter direito também de opinar, de escolher o que ele quer pro rumo da sua nação. Não, então nós vamos criar uma legislação, um sistema onde as pessoas também vão poder opinar, votar. Ou seja, vai ser mais democrático o sistema. Não vai um cara manda e todo mundo obedece. Entende? Então, assim, a ideia também era preservar os indivíduos de um governo tirânico. E isso também não é falado. Hoje as pessoas entendem, inclusive, né, infelizmente tem pessoas ainda nos dias de hoje que defendem ditadura. Né? Então, assim, é complicado. Então, assim, é óbvio que talvez ele vai ser realmente contra os direitos humanos, porque o cara que defende ditadura não vai apoiar uma ideia de democracia, de respeito à diferença de ideias, etc, etc. É um cara que não consegue se pôr no outro lado, né? Ele nunca vai... Exatamente, ele acha que a ideia dele é a única ele acha que o modo de pensar dele é o único que tem no mundo e que todo mundo tem que obedecer o jeito que ele acha que o mundo tem que ser, né? Não, e exatamente, o erro ele já começa aí, né, gente, porque a pessoa que ela defende um estado totalitarista, ela tá cometendo um crime, né, contra a própria Constituição, porque a nossa Constituição não permite isso. Então, se um dia for escrita uma nova Constituição com novos direitos fundamentais e realmente existe o direito do reconheça a possibilidade de uma ditadura, é diferente, mas não, a gente nem sequer vive nesse estado, a gente existe num estado onde o poder ele emana do povo, justamente para que as pessoas possam regrar por quem elas são representadas e que aquilo seja uma expressão do que elas defendem e concordam, né? Em tese, de uma forma geral, seria isso. Sobre essa questão que a gente está falando da construção dos direitos humanos, eu sou um pouco mais otimista, né? Eu acordo todo dia, eu levanto. Então eu já acordo na expectativa de que as coisas melhorem. Eu acho que essa construção dos direitos humanos, ela é histórica, ela é debatida realmente há muito tempo, mas ela mostra, assim, uma evolução, né? Apesar de todo esse longo período, eu acho que o próprio significado do humano e as necessidades e o desenvolvimento do ser humano vai mudando o conceito também dos direitos humanos, né? Porque tem essa declaração principal que garante esses direitos mínimos aí que ninguém mexe, mas dentro dela vai se desenvolvendo e vai se criando novas convenções, como os direitos das pessoas com deficiências, os direitos das crianças e dos adolescentes, os direitos dos idosos, que são nichos, né? São áreas diferentes com
necessidades diferentes, específicas, que foram criadas para aqueles grupos. Há anos atrás, mulheres não votavam, pessoas com determinada idade não votavam, hoje em dia já votam. Isso vai se ressignificando durante o tempo. Pode ser que daqui a uns anos outras sociedades olhem pra gente e achem a gente... nossa, o que passava na cabeça desse pessoal, que achava que uma pessoa com 16 anos já podia votar, ou só com 18, ou que deveria ser só com 21, e isso mudar novamente, né? Isso vai sempre para melhor, porque os direitos humanos eles vão evoluindo, né? A ideia é nunca retroagir, para não acontecer o que já aconteceu no passado, né? De situações de extermínio de uma raça, tentativa pelo menos. Então acho que caminha para isso, acho que tem uma evolução nesse sentido de que é uma melhoria, é para melhorar, é para crescer, é para desenvolver, e a gente tem que defender para combater esse ataque a pessoas que são de certa forma diferente ou limitada, negros, mestiços, ataques homofóbicos, ataques racistas, que diminuem e segregam pessoas pela sua condição, né? E tratar elas como um outro ser de uma outra espécie. Exato, para tratá-lo como um igual. A ideia de igualdade. No fundo, a ideia que a religião traz, o que Buda traz, que Jesus traz, é a igualdade. E é a igualdade da espécie, é você defender o seu igual e garantir que ele seja tratado como você gostaria de ser tratado, né? Às vezes você escuta de racismo, por exemplo, você pergunta para uma pessoa que não é negra, né? Você gostaria de ser tratado como os negros são tratados em sociedade? E a pessoa fala, não gostaria. E na sequência, então você reconhece que existe uma diferença de tratamento, né? Quando você não aceita ser tratado como aquela pessoa, então existe uma diferença de tratamento. E aí na sequência você pergunta sobre as cotas, se ela é contra ou a favor das cotas, ela é contra. Mas na verdade, então ela reconhece aquele direito, mas ela acha que se ela for a favor das cotas, ela tá abrindo mão de um direito dela. E gente, de novo, quando você cede o direito para alguém que tem essa necessidade para se igualar, você não abre mão de um direito seu, você só tá ganhando, tá todo mundo ganhando, a sociedade tá ganhando quando você acrescenta direito, você não tira direito de ninguém, entendeu? Talvez na prática a ação, a efetivação seja um pouco mais trabalhosa, a gente não vê com tamanha efetividade, mas isso não quer dizer que tem que extinguir só porque certo direito não funciona em determinada sociedade ou em determinado espaço, ou que você não viu acontecer perto de você, não quer dizer que, então vamos acabar com isso. Não, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer valer. E isso faz parte da sociedade. Se a gente está dentro da sociedade, a gente tem que debater, a gente tem que se posicionar e defender esses direitos para que as coisas melhorem, né? Tanto para a gente como para a próxima geração, o que a gente espera do futuro mesmo. Nossa, eu fiquei até aí, ó, sem palavras. Não, mas Vamos defender os direitos humanos. Não, assim, eu acho que o que precisa ser falado, precisa ser discutido, é discutido, tem sido falado, mas eu acho que muitas vezes tudo tem sido abordado de uma forma errada, talvez. O negócio da cultura do cancelamento, que é uma parada que eu abomino, né? Que é o cara não poder, que as pessoas não poderem mais errar e ao mesmo tempo que todo mundo é perfeito. Não, né? E na verdade eu sou isso fere perfeito. um direito natural, isso fere um direito humano, que é o direito de liberdade de expressão, de dizer aquilo que pensa. Exatamente. Claro, tem seus limites, óbvio, tem seus limites determinados por lei, mas muitas das coisas não estão determinadas por lei, as pessoas querem calar as outras pessoas, assim, goela abaixo, fala, não, cala sua boca aí que você não tem legitimidade para falar sobre isso. Exatamente, aí o cara que é um homem, ele não pode falar, porque se ele falar, tá ferindo o direito da mulher, ou o cara que é hétero não pode falar, porque ele tá ferindo o direito do homossexual, e assim, eu tô... pros dois lados, tá? Não só o lado do hétero, o lado do homossexual. Na hora que você fala um negócio, e aí você feriu alguma classe, ou sexo, ou gênero, seja o que for, você automaticamente já não pode mais ser ensinado, você precisa ser escorraçado, você precisa ser apedrejado, humilhado e perder direitos, né? Então, eu vou falar um caso bem simples aqui, que é o moleque que faz vídeo pra internet lá, o Cocielo.
O cara Certo. fez uma piada de cunho, que no momento foi interpretada como uma piada de cunho racista sobre o jogador da França. E o cara foi escorraçado pela internet, mas a mãe do cara é negra, ele, sabe... A família dele é praticamente negra, entendeu? E ele não teve que se explicar pra justiça e foi processado pelo Ministério Público por causa de algumas coisas que ele disse ou postou no Twitter, eu não lembro mais agora o contexto. Mas assim, a vida do moleque meio que... Não vou falar que acabou, porque ele ainda tá fazendo vídeo na internet, tá ganhando dinheiro dele e tá vivendo bem. Mas... ele teve muito prejuízo financeiro e acredito eu que psicológico, porque ninguém passa por um lixamento, mesmo que virtual, sai ileso, né? Sai bem da cabeça, por umas infelicidades que o cara falou. Então ele não... E o cara que nasceu lá na periferia de Osasco, o cara não teve a melhor educação do mundo. Todo mundo sabe disso, né? E o cara não pode errar. A partir do momento que ele tá na internet, tem voz e alguém tem, sei lá, 300 pessoas ouvindo ele, 300, 400, 500 ou milhares, como é o caso deles, os caras não podem errar mais. Tem que seguir uma cartilha, tem que seguir um livro do politicamente correto, senão toma na cabeça, né? Sim, eu acho que inclusive isso é um posicionamento, esses lances que você citou, no caso específico dessa, é bem radical, né? As pessoas, elas... É lógico, a gente tem que sempre combater todo tipo de coisa que não é positiva para a sociedade. Só que se perdeu um pouco a sensibilidade para saber o que é uma brincadeira e o que é uma coisa séria. Mas não pode brincar com... Cara, eu acho que brincadeira é brincadeira. É uma brincadeira só. Simples assim. E no caso da piada desse menino aí, que eu vi quando aconteceu isso, eu nem interpretei da forma como boa parte das pessoas interpretaram, entende? Então cabe também a interpretação, ou seja, é um texto escrito. Você não viu você não tem uma entonação de voz, você não viu nada, foi um texto escrito que cada um interpreta da forma como fora lhe de convém. contexto totalmente, né? Exatamente, aí fizeram uma tempestade em copo d'água, na minha opinião, e vira essa patifaria e as pessoas acabam sendo humilhadas, inclusive suas famílias são ameaçadas de morte, sabe? Muita gente foi ameaçada de morte por causa disso, por causa de uma brincadeira na internet, alguma coisa do tipo. Então, quer dizer, aquilo que a gente vinha falando da tolerância, as pessoas estão intolerantes, totalmente intolerantes. Lógico, não tem que tolerar, a gente não tá falando de tolerar preconceito racial ou coisas desse tipo. Mas no caso, o cara é um artista, ele é um como fala? Ele é um comediante, ele faz piada, é isso que ele faz. Ele vive de fazer piada. E muitas vezes a piada é infeliz. Como o Bruno citou, às vezes a piada infeliz, e aí virou essa coisa tão tenebrosa aí que aconteceu com o cara. Numa dessa daí, ele poderia, de fato, ter acabado com a vida do cara, velho. Acabado mesmo. Acabado com a vida dele, inclusive até porque ele foi ameaçado de morte, etc, etc. Eu acho que esse radicalismo não é positivo, não. Então, esse cancelamento da internet é um pouco mais específico, né? As pessoas na internet, elas se tornam um pouco mais especialistas em determinados assuntos, todo mundo é doutorado, todo mundo é entendido, tem agora ainda a incrementação da fake news, então a maioria das pessoas, elas replicam muita informação sem o mínimo de fonte, né? Porque às vezes até uma fonte confiável pode te enganar, mas não sequer é uma pesquisa, às vezes é só um recorte mesmo de uma publicação com duas palavras-chave que chamam a atenção, que acaba sendo repassado e todo mundo acaba repetindo, né? Então tem essa situação da fake news, tem esse cancelamento do Twitter, que na verdade tem muita gente corajosa na internet que pessoalmente não faria o mínimo, né? É gente que tá sentado com os amigos à mesa, vê uma pessoa extremamente alcoolizada, levanta, pega um carro, vai embora, e essa pessoa, esse crime, né, de dirigir alcoolizado, por exemplo, ele é facilmente aceito na sociedade. Exato. Quantas pessoas você não vê cometendo um crime na sua frente porque ela pega uma arma na mão, uma pessoa extremamente alcoolizada pegando um carro para dirigir, ela tá pegando uma arma na mão. Sim. Você vê e você não fala nada, você não dá um toque, não faz o mínimo, né? Não chama a polícia, você deveria chamar a polícia. Sim. E então, assim, existe uma série de crimes que são facilmente aceitos na sociedade, são facilmente toleráveis, e coisas que talvez pudessem ser resolvidas por meio de diálogo e reeducação
acontece esse cancelamento, né? Exato. Quando o que deveria levantar um debate positivo para que aquilo fosse reconhecido. Por exemplo, uma piada extremamente ofensiva, piadas, por exemplo, stand-up tem bastante piada com mulher, piada com loura, piada com negro, piadas que tudo, hoje em dia, na minha concepção... Ou gordos, ou magros, ou a religião, ou exato. tudo, né? Eu não tenho esse tipo de humor, eu não entendo isso como humor na maioria das vezes. Eu acho que quando a sua piada, ela ofende outra pessoa, ela perde um pouco a graça, sabe? Existem várias coisas pra gente dar risada, e eu acho engraçado dar risada com você, mas dar risada de você, ainda mais sabendo que você se sente mal ouvindo aquele tipo de coisa, não é engraçado, entendeu? Então, meio que você não se coloca no lugar da outra pessoa. Isso não vai além de tolerância, vai além de opinião, parte pra ofensa, né? Então, piadas ofensivas não realmente... você vai cortando pra que isso não se desenvolva, sabe? Tipo, olha, não acho legal e evita de fazer isso. E isso vai se perdendo com o tempo. E aí, depois de um tempo, aquela piada que, na verdade, era uma ofensa disfarçada vai deixando de existir. Eu acho que tem que acontecer um corte nesse sentido, mas não um cancelamento em si. Então, quando uma piada... E não por lei, né? Não, exatamente. Até porque a lei, ela já existe o direito de... mais piada com, sei lá, criar uma lei que não pode mais fazer piada com sei lá, com narigudo. Não. O direito de expressão... é preso. Que absurdo. Não. O direito de expressão, ele é garantido. Você pode expressar. Ninguém está impedindo você de falar nada, ou de você rir do que você acha engraçado, ou de você falar coisas que você acha engraçada. A lei, ela vai esbarrar, mas como toda lei tem o seu freio, o seu contrapeso, ela vai esbarrar justamente no momento onde você ofende outra pessoa. E é aí que a gente não pode ser tolerante a isso, né? As situações onde... Porque se você se colocar no lugar da pessoa, talvez você perceba o quanto aquilo pode ser ofensivo. Talvez a falta de local, né? O local de fala. A falta de local não te dá a enxergar, por exemplo, e falar assim, nossa, mas a pessoa ficou ofendida com isso porque isso é uma besteira. Talvez seja uma besteira pra você, mas quando aquilo atinge um determinado grupo, porque pode ser uma coisa muito específica, sabe? Sei lá, eu sou baixinha, faz uma piada com baixinha. Talvez eu não me ofenda. Eu não me ofendo, eu tô extremamente acostumada as pessoas fazerem piadas com a minha altura. Mas isso atinge determinado grupo. E pode ser que mexa com a autoestima de pessoas mesmo. As pessoas podem ficar fragilizadas com certo tipo de piada. Ainda mais quando segue uma certa frequência, né? A pessoa passa a vida inteira ouvindo aquele tipo de piada. E aí tem um cunho racista no meio, tem um cunho homofóbico, tem um cunho machista no meio. Acaba ficando um pouco meio que pesado. Então acho que cai nesse sentido. Mas aí nesse caso do... Mas nada disso justifica o cancelamento. Eu acho que é demais. Sim. Mas aí nesse caso você não acha que passa por uma certa educação doméstica, é isso? Isso não é o governo que quer legislar. Você não acha que é assim? Não é uma censura. Isso, não é uma censura estatal. É assim, ó, vamos lá. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, minha mãe dizia pra mim, você vai pra escola, tenta respeitar os amigos, tenta não fazer piada com fulano, com ciclano. Você vê que a pessoa não gostou da sua brincadeira, pede desculpa. Isso passa por um processo de educação doméstica, de bom convívio com as pessoas. É diferente isso por exemplo, de um comediante. O comediante, ele não dá pra ele pegar e entrar no show dele, subir no palco e dizer assim, gente, eu vou fazer piada com gordo. Tem algum gordo que vai se ofender aqui? Então por favor se retire. Não tem como ele fazer isso. Ele vai fazer a piada e infelizmente vai ofender diversas pessoas, porque aí ele tá fazendo pro mundo todo ouvir. Entende? É diferente eu, por exemplo, eu vou pro meu trabalho. Chego lá no meu trabalho, eu sei que meu amigo é gordão. Eu não vou ficar fazendo piada com o cara, porque eu sei que ele vai ficar chateado. Se eu ver que ele me dá uma abertura pra fazer uma brincadeira, a gente faz uma brincadeira. Se eu percebo que eu fiz a brincadeira e ele não gostou, eu peço perdão pra ele. Falo, irmão, desculpa, o intuito não é te ofender nem nada disso. Beleza, acabou ali, a gente conversou, tá tudo certo. Agora, o que parece que estão tentando fazer não é isso. É de fato cancelar a voz das pessoas. As pessoas agora não podem falar, elas não podem dizer o que pensam, elas não podem expressar nada contrário ao que a patota quer que eles falem. Se falou o contrário, ponto. Você tem que ser apedrejado, você tem que ir pra cadeia, você tem que etc. E eu acho que isso é muito radical. Eu, inclusive, sou de um time, de um pensamento bem liberal nesse aspecto. No meu entendimento, todo cidadão é livre para falar o que quer e o absurdo que quiser falar. Inclusive ideias absurdas mesmo, eu acho que as pessoas podem falar. E quem tem que julgar isso é a sociedade.
porque, na minha opinião, por exemplo, quando uma pessoa fala uma bobagem, fala mesmo, de forma oficial, assim, você vê que ele tá com o intuito de ofender uma pessoa, todo mundo ao redor entende, percebe aquilo e sabe distinguir uma brincadeira de uma parada séria, pelo menos o grosso modo, tá? Então, assim, as pessoas mesmo, elas mesmas vão não te cancelar, mas elas mesmas vão abominar aquilo que você tá dizendo. Por exemplo, eu venho aqui no meu condomínio onde eu moro, aí ali sei lá, vai ter uma assembleia ali pra definir alguma coisa, eu venho com uma ideia absurda, assim, se eu chego lá e falo assim, ó, a partir de agora aqui no nosso condomínio, nós vamos proibir a entrada de gordos. Eu não preciso nem continuar a frase. Ah, mas gordo tudo bem, todo mundo falou, você é louco? Não, todo mundo falou, você é louco? Que merda é essa aí que você tá falando? Não existe isso aí. Não, tem que proibir que esses gordos é folgado, ou, sei lá, qualquer tipo de pessoa, tô dando um exemplo aqui. Entendi. Que esses caras não prestam, todo mundo vai falar, mano, você é louco, isso não existe. Ou seja, isso cabe à própria comunidade resolver esse impasse. Não cabe você não quer que os gordos entrem aqui, calma aí que eu vou chamar o governo aqui, a Polícia Federal aqui, que nós vamos prender. Que absurdo. Você não pode falar uma coisa dessa. Eu tô pondo a minha opinião. Se vocês não concordam, vote o contrário e a vida segue. Você entende o que eu tô querendo dizer? Exatamente. Aí o negócio você não precisa matar a pessoa só porque ela não gosta de gordo. Se ela não gosta de gordo, é o problema dela, velho. Você é bobo? Por que você tá falando isso? Você é louco? Por que você tá falando uma bobagem dessa? Não fala mais isso não, mano. Isso é ridículo, isso é falta de respeito. E pronto, eu acho que a partir do momento que a sociedade, você se sentir fora de um... Porque todo mundo, querendo ou não, quer viver em sociedade, quer fazer parte de um grupo. E na hora que do momento você falar uma besteira e todo mundo te reprovar pelaquela besteira que você falou, você vai falar, pô, pra eu fazer parte desse grupo, eu tenho que ser assim, entendeu? E já era. Eu acho que a volta é bom senso pra população geral. Exato. Então, todo mundo tendo bom senso, já era. E isso aí, na minha opinião, você aprende em casa. É o seu pai, sua mãe que vai falar isso pra você. Na escola também, a escola também ensina muito isso. Os professores, não pode ficar com certas brincadeiras. Em certos lugares não cabe certas brincadeiras. Agora, tem certas vezes você vai fazer uma brincadeira maldosa. Eu mesmo já recebi, já fiz. É normal, a vida é assim. Você tem que, como a Duda falou, você tem que saber com quem você tá brincando e com quem você tá falando. Cada pessoa vai entender de uma forma. Você tem que criar essa sensibilidade, ou seja, esse sensor, da onde é o limite, da onde você pode falar certas coisas. Não é o governo que vai determinar pra você, você pode falar até aqui, daqui pra frente você não pode mais falar. Não, porque isso aí pra mim é censura. Agora, todo mundo deve ser livre pra falar o que bem entender, e aí você, dentro do seu convívio diário, você mesmo vai perceber que certas piadas já não vão mais ser aceitas, certos discursos já não vão mais funcionar, e as pessoas mesmo vão uma controlando a outra, vamos dizer assim. Não há necessidade de uma intervenção governamental. Entrando em consensos, né? Não que alguém vai controlar, eu vou deixar de controlar, mas entrando em consensos comuns de comum acordo para todos ou a maioria, né? Bom, a gente, se quiser, vai falar a noite inteira. Isso eu sei, porque o Yuri adora falar. Já vi que a Eduarda também. Eu gosto de escutar, mas também gosto de falar. Então a gente vai ter que pausar aqui e continuar num outro episódio. Vamos falar de outros assuntos. E eu sei que eu abro esse espaço aqui. Eu sei que vocês ficaram à vontade e vão querer voltar, né? Eu já quero agradecer demais aí, Eduarda, pelo seu tempo, né? Por trazer um pouco do seu conhecimento do direito e dos direitos humanos pra gente poder discutir e concordar ou não também com as ideias, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Ouvir, concordar ou não e pôr nossas opiniões à mostra, né? Dar um pouquinho da cara a tapa pra gente saber se a gente às vezes tá errado ou não também. Então, o falar e o escutar é muito importante, por isso que eu tenho esse programa e por isso que eu convido todo mundo, seja lá branco, baixo, gordo, alto, pra falar e pôr suas ideias pra fora. Agradecer novamente e deixar vocês aí com a finalização. Beleza. Eu também queria agradecer você, Bruno, mais uma vez, agradecer a minha amiga Eduarda, privilégio poder falar com os dois, né? Eu fiquei muito feliz que a Duda aceitou o convite para participar. Como você falou, se a gente for conversar aqui, talvez nós vamos ficar até de madrugada conversando e o assunto não acaba. Até por ser realmente um assunto polêmico e que tem a sua parte técnica, a sua parte filosófica, que também é bem complexa e sofisticada.
Então eu queria só agradecer a todos, dizer para que as pessoas, mais uma vez, é simples, gente. Hoje a gente tem acesso ao Google, uma ferramenta fenomenal. Se você clicar Direitos Humanos do Google, cair no site da ONU, você vai ver que não tem nada que ver com essa bobagem que as pessoas dizem por aí a respeito desse direito que é fundamental para, como a Duda falou, para o desenvolvimento da nação e para o progresso moral da humanidade, né? Para que a gente possa ter uma vida melhor, não uma vida pior. Não é essa a ideia é ter uma vida melhor. Então, muito obrigado e até breve. Perfeito, gente. Eu queria agradecer de novo a oportunidade. Eu falei com vocês, mas eu queria falar de novo. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito surpresa. Para mim é novidade. Eu adorei conversar com vocês. Eu adoro falar, né? Como deu para perceber, direitos humanos é um assunto inesgotável, né? Mas eu queria agradecer aqui a oportunidade de poder trazer pelo menos uma pontinha aí para colocar a ideia na cabeça das pessoas de buscar defender e combater essas diferenças, né? Trazer a gente para a igualdade mesmo, procurar uma sociedade mais justa, e ninguém vai precisar abrir mão de direito nenhum, é só você ceder. E como o Yuri estava falando agora na questão do cancelamento, essa educação que a gente aprende em casa sobre como tratar o próximo, sobre o momento que você ofende o próximo, você pede desculpa e você para, você tem que levar isso para longa escala, sabe? De uma questão universal mesmo. Quando determinado grupo está sendo ofendido, quando uma grande quantidade, como a gente falou, não é minoria, são maiorias. Quando maioria se ofende, quando maioria se machucam, elas precisam ser ouvidas. Tem que ser dado voz pra gente evoluir, pra gente crescer mesmo, acordar amanhã mais otimista e acreditar que num futuro melhor. Faz parte da gente, quem luta por isso é a gente, nós somos parte da sociedade, então a gente tem que se posicionar e lutar para que as coisas melhorem e para o crescimento de todos. Então eu queria agradecer aqui, deixar esse recado, e numa nova oportunidade a gente voltar a conversar de novo. Fiquei muito feliz, eu vou adorar. Ah, beleza. Pessoal, obrigado para quem ficou até agora. Se você quiser ajudar o Qual é Podcast, mais uma vez, na descrição desse episódio tem a nossa chave do Pix para você mandar qualquer R$1, ajuda a gente a continuar no ar, beleza? Muito obrigado pela audiência e a gente se fala no próximo episódio. Valeu, paz.